E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Santos, canal Minha Vida Nada Fácil e roda o VT. E voltamos com mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é de descontração. Eu vou aqui contar um pouquinho dos meus 5 podcasts preferidos de 2018 e que eu vou continuar levando para o amor nesse 2019. E eu ouso dizer que esse ano de 2019 é o ano dos podcasts. Se você não sabe o que é isso, procure no seu Spotify, no seu Deezer ou no seu programa no seu iPhone, podcasts. Que é como se fosse uma rádio, uma conversa entre amigos, debatendo temas e falando de coisas. Às vezes nos ajudam, contam histórias, falam de notícias ou falam besteiras, né? Que eu vou falar aqui de alguns. É isso, os meus 5 podcasts que eu tenho mais ouvido hoje, né, nos dias de hoje, do ano 2018 pra cá, são esses aqui que eu vou falar agora. O número 1, assim, eu fiz uma lista, mas não é o do melhor para o pior, ou do pior para o melhor. É a lista que eu fui lembrando de quais eram, né, e eu vou contar aqui agora. Começando com os Filhos da Grávida de Taubaté. Isso mesmo, existe um podcast com o nome Filhos da Grávida de Taubaté, que é dos criadores de conteúdos Diva Depressão, o Eduardo e o Fi, do canal Diva Depressão, lá no YouTube, e da página Diva Depressão no Facebook. E da Maíra Medeiros, do canal Nunca Te Pedi Nada, no YouTube. Que são amigos e decidiram criar um podcast para falar da vida, dar dicas, compartilhar experiências e ajudar as pessoas ou não com o podcast. E é muito divertido, ele sempre traz novidades, coisas da vida deles aleatórias e você acaba se divertindo muito. Pra quem assiste o canal da Maíra e do Diva Depressão, já se diverte muito, porque eles são muito ícones, muito fashionistas e maravilhosos. E agora pode ouvi-los num podcast. Eu ouço todos os meus podcasts via Spotify, então é fácil encontrá-los, Filhos da Grávida de Taubaté. E o número 2 é o podcast Estamos Bem, da Bárbara dos Anjos e do Thiago Teodoro. Estamos Bem é um podcast meio terapeuta, tá? Eu conheci pela Carol Pinheiro, que é uma youtuber maravilhosa que eu amo. E ela indicou no Twitter, falou, nossa, eu tô amando esse podcast. Eu fui lá, peguei, procurei no meu Spotify, ouvi, eu falei, não, me apaixonei. É isso que eu vou levar pra minha vida agora. E lembrando, toda segunda-feira os episódios do Estamos Bem. E dos Filhos da Grávida é toda sexta-feira. Falando do Estamos Bem, então eles contam, eles debatem aqueles temas que eles já viveram na vida deles, já vivenciaram. Às vezes trazem um convidado, outro, mas é sempre a Bárbara e o Thiago. E eles são maravilhosos. Mano, são muitos maravilhosos, né? Porque existem muitos plurais aí para descrevê-los. Então, se você está procurando algo legal, você vai se divertir, mas você vai sair bem informado, você vai se entender e vai se modificar, você vai se transformar. É o podcast Estamos Bem, da Bárbara dos Anjos e do Thiago Teodoro. E o número 3 é o podcast pra dar risada, que é do Papel Pop, é o podcast chamado Um Milkshake, chamado Wanda, que é com toda a trupe do site Papel Pop. Pra quem não conhece, Papel Pop, né, dá uma golgada aí que você vai achar o que o Papel Pop fala, né? Papel Pop fala sobre a música pop, sobre o mundo geek, sobre filmes, séries, pessoas famosas e N mil coisas, né? E um milkshake chamado Wanda, que é o podcast deles, também é maravilhoso, mas é pra você dar risada. Às vezes tem fofoca, às vezes eles levam várias personalidades da internet, como Foquinha, Mai Constantine, Lorena Fox, Diva Depressão, Maíra Medeiros e por aí vai, que são ícones da internet, né, desse mundo pop em geral. E fala também, às vezes debate assuntos legais da nossa vida, se tem uva, se você gosta de uva passa ou não na comida, onde você vai passar o seu Réveillon. Ou eles fizeram agora para 2019, que eu acabei de ouvir, que é com a Titi Vidal, que é uma astróloga maravilhosa, falando sobre o ano de 2019. E tá perfeito. Você pode encontrar também
o Milkshake chamado Wanda no Spotify e nos outros sistemas de podcast. Também, acho que é na quarta-feira, quarta ou quinta-feira, o podcast deles. Mas dá uma pesquisada lá, porque eu não lembro. Eu sempre ouço uma semana depois, sabe? Que saiu o episódio, porque às vezes não tenho tempo, às vezes eu tô cansado. Então, deixo sempre 2, eu ouço os 2 sempre. Então, não sei bem mais ou menos o dia deles. E para o quarto, nós temos o Projeto Humanos. Projeto Humanos é do Ralph Diff, eu acho que fala assim, né? Eu ouço pelo Spotify também. Projeto Humanos conta histórias de pessoas. Eu comecei a ouvir o Projeto Humanos graças a uma menina do Twitter chamada Juliane, que ela é maravilhosa, né? Se você tiver no Twitter aí e não conhecer ela, procura lá Juliane, que você vai achá-la. E eles contam umas histórias muito boas, assim, e eu ouvi uma história de uma senhora que viveu no Holocausto, viveu lá na Alemanha na época de Hitler, e assim, tanta absorção de cultura e de coisa que aconteceu que você não tem nos livros, e aquela senhora contando como que era de verdade lá, como que era os lugares para os refugiados, sabe? Então, assim, você fica de boca aberta. Eu não cheguei a ouvir toda a história dela, porque eu tive muita coisa nesse fim de ano, mas eu vou continuar ouvindo toda ela, do começo ao fim. Ela tem uma história maravilhosa, ela já tem um livro, eu não lembro o nome dela, não pesquisei aqui também. Mas você pode ir lá no Projeto Humanos e descobrir junto comigo. Eles chamam ela de Lily, a Lily, né? Porque quando ela veio pro Brasil, ela usou esse nome. E ela é uma senhora que ainda fala errado o português, porque é difícil, né? Imagina anos atrás, hoje. E a filha dela fez um livro do diário dela, que ela escreveu na época do Holocausto. E é simplesmente maravilhoso. Triste e maravilhoso ao mesmo tempo. E no quinto podcast que a gente vai falar agora é o Na Nossa Vida, da Isa. A Isa é uma youtuber / influencer aí. Eu não pesquisei muito da vida dela porque eu conheci o podcast dela pelo Spotify. E ela dá umas dicas de vida, é como se fosse um Estamos Bem, só que com uma pessoa só às vezes, ou com um convidado. E a Isa às vezes coloca um vídeo que ela dá dicas do canal dela, ela coloca em voz no podcast dela. E também é maravilhoso, você sai com umas neuras assim, você começa a entender algumas coisas da vida e a ser uma pessoa melhor. Então esses podcasts que tem essa intensidade de movimentar sua cabeça e te fazer pensar sobre aquele assunto, que você achava que aquele assunto não tinha resolução, é maravilhoso e eu amo. Então você pode procurar o Na Nossa Vida, que é o podcast da Isa no Spotify, que é maravilhoso. E agora eu vou dar um adendo para mais um podcast que eu acabei de descobrir, que é um podcast da Deezer, é oficial do Deezer, que é o Céu da Semana com a Titi Vidal. Lá ela fala dos horóscopos da semana, para gerar o seu signo da semana, e ela dá cada explicação e vai te ensinando como você lidar com aquele problema que a astrologia tá te dando ali, que o seu signo vai ter que enfrentar naquela semana. É perfeito, eu ouvi o dessa semana e eu tô assim, ó, impactado. Você tem que ouvir o seu ascendente e o seu horóscopo do sol, né, que é o seu signo de nascimento, para você ficar tiques assim, a saber como lidar nessa semana, na sua semana e por aí vai. Gente, eu acho que é isso, né? Esses são 5 podcasts, mais um que eu fiz aqui uma lista. E eu adorei. Eu amo falar de podcasts. Eu indico pros meus amigos. Às vezes eu tô numa roda de amigos e falo: ah, você já ouviu o podcast tal? Não ouvi. Ah, então começou a ouvir o podcast tal, porque é assim, assado. É muito bom. Vai na minha, que esses são os 6 podcasts que eu coloquei aqui hoje, que eu falei aqui hoje. São bons, de verdade. Tem muita gente falando, muita coisa boa. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de podcast ou não gosta e tá tentando achar algo legal pra assistir, pra ouvir. Então compartilha com ele, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha e comentar quais são os podcasts que você costuma ouvir. E me deixa os coisas novas que eu não conheça, que eu possa conhecer e começar a ouvir. Quem sabe em 2020 a gente muda a nossa lista para 20 melhores podcasts, né? Então é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!